Pessoal, nessa questão da caracterização do que é melhoria e do que não é melhoria, é muito importante a gente tentar visualizar alguns exemplos para identificar essas situações. E nesses casos aqui que são colocados de lado, a gente pode analisar de modo um pouco mais ah, preciso e aprofundado a aplicação desses conceitos. Vou dar aqui um minutinho para que vocês analisem esses casos e identifiquem qual ou quais, na opinião de vocês, corresponde a uma melhoria. Bom, analisando então, no primeiro caso, o que nós temos? Nós temos uma situação em que o nível de trabalho era um nível de trabalho mais alto. Vamos imaginar que a gente está trabalhando em um indicador que quanto mais baixo, melhor. Foi feito então, nesse ponto indicado pela seta, nesse momento foi implementada uma ação de mudança. Ao ser implementada essa ação de mudança, vejam que imediatamente houve uma redução, em seguida houve uma pequena elevação, mas ainda bem abaixo do nível anterior, e a partir desse momento o processo ficou trabalhando mais ou menos nesse nível aqui. Observem que essa melhoria foi relevante pela magnitude do ganho que foi obtido. Foi duradouro, porque não há nenhuma evidência de que houve um retorno. Pode até ser que no futuro esse retorno aconteça, mas até os dados que se tem, não houve nenhum retrocesso. Estamos supondo que todos foram planejados e situados em indicadores estratégicos para a organização. Então, nesse caso, a primeira situação de fato corresponde a uma melhoria. Já no segundo caso, percebam que a mudança foi aplicada nesse momento, o processo já funcionava com um nível de variação muito alta e coincidiu que logo em seguida, logo após a aplicação, houvesse uma queda até esse ponto. Mas logo em seguida o processo continuou a sua variação natural, que era alta, ou seja, a gente pode dizer que ele não fugiu desse nível de trabalho que era histórico. Portanto, essa ação de mudança que foi aplicada nesse momento não repercutiu em melhoria prática para o processo. Nessa outra situação, o que nós temos? Nós temos um processo que vinha trabalhando em um determinado nível e a partir desse ponto aqui, a partir desse momento, houve uma tendência de queda, de redução, talvez por alguma ação implementada nesse momento. Então houve uma redução e nesse momento específico aqui, houve a aplicação de mais uma mudança. O que aconteceu? Ele continuou trabalhando nesse nível, sofreu uma pequena queda e continuou oscilando em torno desse nível anterior. Ou seja, a principal mudança, a principal melhoria que aconteceu no processo se deu no passado, se deu em um momento anterior. Essa mudança aplicada nesse ponto intermediário pode até ter gerado um ganho, mas esse ganho foi muito pequeno. Então, pela característica 2 que deve ser observado, ou seja, os impactos devem ser positivos, devem ser relevantes, devem ser significativos, nós podemos dizer que essa segunda mudança aplicada nesse momento não representa uma melhoria. No caso 4, o que nós temos? Uma mudança aplicada nesse ponto aqui. De fato, houve uma redução semelhante ao que aconteceu no primeiro, mas a gente percebe que após uma redução, após chegar-se a trabalhar num nível muito baixo, o processo retornou ao seu estado anterior. Então, nessa situação aqui, pelo fato da mudança, do ganho não ter sido duradouro,
Portanto, a característica 3, nós não podemos caracterizar a situação do caso 4 como uma melhoria. No caso 5, de certa forma, tem uma certa semelhança com o caso 3, no sentido de que o processo trabalhava com esse indicador em nível mais alto, deve ter acontecido alguma mudança aqui, nesse momento anterior, que fez com que houvesse uma redução desse patamar, e essa outra mudança aplicada nesse momento em nada afetou. O processo continuou trabalhando exatamente no mesmo nível que ele estava trabalhando antes. Portanto, em relação à situação que já estava em vigor no momento da aplicação dessa mudança, não houve nenhum ganho. Por esse motivo, também o caso 5 não é considerado uma melhoria. E no caso do último caso, do item 6, que é muito parecido aqui, o processo estava trabalhando em nível mais alto, houve um ponto aleatório, um ponto que foge totalmente às características habituais do processo. Vejam que o padrão histórico dele era oscilar em torno dessa linha que eu estou desenhando. Esse ponto aqui é um ponto fora da curva, alguma causa especial deve ter atuado, tanto que a empresa identificou, corrigiu e o processo voltou à situação habitual. E a mudança aplicada nesse momento não mudou esse nível de trabalho do processo, o que faz com que também esse caso não seja caracterizado como uma melhoria. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa visão para que nós possamos caracterizar até que ponto o nosso esforço, nosso trabalho, resultou de fato em ganhos e pode ser considerado uma melhoria para a empresa. Lembrando que todo projeto de Six Sigma deve ser caracterizado, deve ter como objetivo o alcance de uma situação de melhoria. Bom, e para que o Six Sigma possa ser aplicado, é fundamental, pessoal, que haja uma estrutura para isso, uma estrutura formalmente constituída. E esse é um dos motivos, inclusive, que faz com que o programa Six Sigma seja relativamente caro. Em alguns casos, até inacessível para algumas empresas pequenas ou que tenha baixo volume de vendas, de compra, com pouco valor agregado. Porque a economia que vai ser gerada, resultante da melhoria de processo, pode ser que não seja suficiente para pagar toda essa estrutura. Então, nessa pirâmide, nós temos um resumo de tudo que deve, ou da estrutura que deveria ser utilizada em uma grande empresa que fizesse uso intensivo de projetos Six Sigma, projetos em grande número, com várias pessoas atuando simultaneamente em diversos projetos de melhoria. Então nós temos a liderança executiva. Liderança executiva seria o que a gente pode chamar de sponsor ou representante da alta administração. É aquela pessoa que tem a finalidade de trazer para o dia a dia da empresa, o processo de Six Sigma, uma visão estratégica, uma visão de os resultados que a empresa quer alcançar, das suas diretrizes principais, e mostrar a importância que o alcance dos resultados nesse tipo de atuação tem para a empresa. É uma forma de dar, inclusive, mais credibilidade ao projeto. Temos os champions, que são os representantes das áreas que gerenciam e que são responsáveis por cada processo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Temos os Master Black Belts, ou seja, são profissionais qualificados, são Black Belts com muita experiência e que trabalham mais com papel de consultoria, inclusive. Temos os Black Belts, que conduzem projetos relativamente complexos. Os Green Belts, que podem ou ajudar os Black Belts ou conduzir projetos de maior simplicidade. Os Yellow Belts, que são profissionais com formação bem básica, mas que podem atuar em termos mais operacionais em cada projeto. E os membros são pessoas que, eventualmente, são integrados a determinados projetos de melhoria, mas pelo conhecimento dos processos, das rotinas da empresa, já que tais conhecimentos serão extremamente relevantes para a realização dos trabalhos de melhoria que a empresa necessita. Então, passando rapidamente por cada um desses papéis, o primeiro dele é a liderança executiva ou sponsor do Six Sigma. O sponsor é uma pessoa representante da alta administração, normalmente é um diretor da empresa, é uma pessoa que ocupa cargos bem elevados,
e que vai representar a empresa junto à estrutura de Six Sigma que a organização possui. Então, cabe a ele comandar, motivar e supervisionar as iniciativas Six Sigma em toda a organização. Então, em última análise, todo o direcionamento é dado por ele. Ele vai cobrar, ele vai avaliar os resultados, ele vai tentar motivar as pessoas em busca de um resultado cada vez melhor. Então, é um papel muito de liderança, no sentido de trazer para cada uma das pessoas envolvidas no Six Sigma a visão de que a alta administração está diretamente envolvida com isso. Além disso, a visão estratégica da empresa, como visão, missão, metas, são trazidas, o que é fundamental para alinhar e identificar projetos. Então, qual é a direção que o projeto deve seguir? O resultado que a gente está imaginando para esse projeto é razoável, é interessante? Depende. Se ele tiver alinhamento com visão, missão, metas da companhia, sim. E esse direcionamento é trazido pelo sponsor. E cabe a ele também ajudar na superação de toda e qualquer dificuldade organizacional. Por exemplo, falta recurso, falta uma consultoria, é necessário uma mudança em uma política, em uma diretriz estratégica. Ele está lá para garantir que toda e qualquer necessidade, quando de fato comprovada, possa ser incorporada ao processo. Cabe ao sponsor também liderar o Comitê Six Sigma. Vamos já falar um pouquinho sobre ele. O segundo papel são os champions. Os champions são gestores de áreas. Normalmente são diretores ou gerentes que ocupam cargos em determinadas áreas da empresa. E cabe ao champion gerenciar projetos ligados à sua área de atuação. Por exemplo, se nós temos dentro da empresa um projeto de melhoria na área de operações, o diretor de operação seria o champion responsável. A ele cabe assegurar que esse projeto funcione bem e que gere os resultados previstos. Se nós temos um projeto na área de faturamento, de vendas, o gestor de marketing, o gestor de vendas ou o gestor comercial vai ser o champion e vai gerenciar e vai cobrar os resultados desse projeto. É importante ficar claro que o champion não vai conduzir, não vai interagir com as pessoas no sentido de buscar aplicação de ferramentas e dando orientações mais técnicas, mas ele é o principal interessado nos resultados. Então ele vai estar presente em todas as reuniões, vai cobrar esses resultados e vai procurar intermediar junto ao sponsor a disponibilização de algum recurso que seja necessário para garantir a efetividade do seu projeto. Outro papel que os champions exercem é participar desse comitê executivo, desse comitê Six Sigma. Então é como se a gente tivesse a seguinte estrutura. Aqui em cima nós temos o sponsor, ok? Ligado ao sponsor, nós temos os vários projetos que são liderados pelos champions. Aqui nós temos várias pessoas diferentes, cada um liderando os projetos da sua área. Então nós podemos ter um champion liderando mais de um projeto, desde que existam vários deles dizendo respeito à sua área de atuação. E aqui nós vamos ter o comitê executivo, um papel de assessoria. E esse comitê seria liderado pelo sponsor, mas teria a participação dos champions. Esse comitê não tem um papel operacional, ele não se preocupa com a condução de um projeto específico, mas sim em dar as diretrizes gerais para o funcionamento do programa Six Sigma em toda a empresa. Temos os Master Black Belts, que são profissionais de alto nível de qualificação que vão auxiliar tanto os sponsors quanto os champions na condução dos projetos e, mais operacionalmente, os Black Belts. Então é muito comum, por exemplo, o Master Black Belt participar aqui desse comitê, trazendo uma visão técnica, trazendo ferramentas específicas, trazendo experiências, vivências importantes ligadas ao Six Sigma, para facilitar a definição do que fazer em termos de estruturação para o programa. Assim como ele vai dar apoio e suporte aos champions e ao líder técnico de cada projeto, que seria um Black Belt. Então, vinculado a cada champion, nós temos um Black Belt que vai ajudar, que vai de fato conduzir as pessoas em termos mais técnicos na aplicação das ferramentas necessárias para o alcance dos objetivos. Havendo a necessidade, havendo uma dificuldade um pouco maior, o Master Black Belt vai entrar auxiliando e trazendo conhecimento e informações
necessárias.